Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Comissão Especial para Debate de Políticas Públicas sobre o Hidrogênio Verde do Senado aprovou o projeto de lei que segue regime de urgência para votação no plenário. Pelo texto, a Política Nacional do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono vai contar com instrumentos como os programas do hidrogênio, a certificação, o regime especial de incentivos para a produção desse combustível e os incentivos fiscais, financeiros, creditícios e regulatórios. A nova matriz energética é vista como uma boa solução para a descarbonização pelo seu caráter não poluente. Ele é produzido pelo processo de eletrólise da água, a partir do uso de biomassa, biogás e valendo-se, em geral, de fontes renováveis, como eólica e solar. Como destacou o relator do projeto, Otto Alencar, com o hidrogênio verde, virão oportunidades em setores alinhados às principais agendas nacionais de desenvolvimento, como a produção de fertilizantes verdes, novos biocombustíveis e combustíveis sintéticos, bem como avanços nos setores químico e petroquímico. O senador Cid Gomes apresentou emenda para que a produção do hidrogênio verde seguisse parâmetro adotado por países europeus. A emenda 15 propõe que seja obedecido o critério da adicionalidade, tem que ser nova energia solar, nova energia ou nova energia eólica. E se você tem 90% no grid dessas duas energias, você admite qualquer outra, até para dar a permanência, porque a solar só funciona de dia, bateria ainda é muito caro, não justifica, e a eólica você está no regime dos ventos, e pode uma hora faltar os dois, faltar a solar e faltar a eólica. Eu vou rejeitar a emenda, mas Vossa Excelência tem a possibilidade, a oportunidade de apresentar em plenário, para discutirmos com mais profundidade esse assunto. E com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Hemossi, está com uma campanha de incentivo ao gesto solidário. Ela acontece até o dia 30 de junho agora, em alusão ao Junho Vermelho, mês no qual o debate sobre esse tema é ampliado. E sobre esse assunto eu conversei com a Luciana Carlos, diretora-geral do Hemossi. Obrigada pela sua presença. Obrigada também pelo convite. Luciana, falando sobre esse momento, né? A gente falando desse junho vermelho, não é isso? Mês de conscientização à doação de sangue. Como é que está sendo atualmente a movimentação do Hemossi nesse sentido? Bom, essa data surgiu há 20 anos, né? Em torno do Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, que foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde por causa do aniversário do descobridor dos grupos sanguíneos, que é 14 de junho. Então, o junho se tornou o Junho Vermelho, uma data forte, né, para a gente trabalhar com a sociedade a importância da doação de sangue. E a gente tem notado o crescimento do interesse, né, das instituições e das pessoas por essa data, e a gente está preparando uma programação toda especial, né, para os doadores de sangue poderem participar da doação, quem nunca doou, poder se aproximar disso, quem já doou e nunca mais tinha voltado, poder voltar agora, né? É um momento importante porque a gente está entrando nas férias de julho e a gente sempre precisa desse reforço agora no final do mês de junho. E como é que estão sendo essas ações? Vocês estão fazendo ações em locais específicos? Como é que está sendo essa movimentação? A gente está reforçando, né, a nossa estratégia de estar sempre perto do doador. Então, a gente tem coletas que são organizadas em vários municípios do estado. A gente está chamando também, reforçando um pouco a ação nas sedes dos hemocentros, né? A gente tem notado também que os doadores estão esperando muito que a gente chegue perto. Então, é uma hora de dizer, a gente também está aberto aqui em Fortaleza, em Crato, Sobral, Iguatu, Quixadá, vocês podem, em Juazeiro, vocês podem nos procurar também nas sedes. Então, a gente está preparando alguns eventos, né, artistas, serviços, para quem for aos hemocentros agora no dia 14 de junho e no dia 15 uma ação também no posto da Praça das Flores, né, para que a gente possa tornar a doação de sangue uma experiência agradável, né, que a pessoa goste de ir, que queira voltar. Porque, na verdade, a doação é simples
e a gente precisa vencer essa inércia, né? Por que eu vou doar sangue hoje? Então, trazer essa lembrança para que as pessoas possam fazer a doação nesse período. Quais são os principais obstáculos que vocês identificam? Assim, por que as pessoas não, de própria vontade, não vão doar? O que elas têm que faz com que isso seja um pouco dificultado? Eu acho que até um tempo atrás a gente tinha um pouco de medo, desconhecimento, e a partir dessas ações a gente já superou um pouco isso. Mas é aquela coisa assim, o que é que vai me fazer ir hoje? Então essa chamada, essa motivação imediata para que a doação seja feita agora. Então a gente tem conseguido trabalhar isso a partir de campanhas em empresas, escolas, a partir dessas campanhas que a gente faz com a população de uma forma geral, para que nesse momento a pessoa, então agora chegou a minha hora. E alguns doadores escolhem datas específicas, aniversário, Natal, Carnaval. Então a gente tem alguns doadores que gostam de doar na campanha do Carnaval, alguns doadores que gostam de doar na campanha do Natal. Isso é importante porque a gente consegue ter um número estável de doações e manter o atendimento, porque na verdade o que a gente precisa não são as doações em si, mas o que vem delas, que é o atendimento de transfusão dos pacientes que estão nos hospitais. E no caso, para a gente lembrar, né, quem é que pode doar sangue? A doação de sangue no Brasil ela é trabalhada e definida, né, pela coordenação de sangue do Ministério da Saúde. A gente tem portarias ministeriais que definem alguns critérios mínimos. Então, existem vários requisitos, né, para garantir a segurança do doador e do paciente que vai receber a transfusão. Mas, a princípio, pessoas entre 16 e 69 anos podem se candidatar à doação de sangue. Antes dos 18 anos é preciso ter um termo de consentimento do pai ou do responsável legal. Tem que pesar mais de 50 quilos, né, por causa da quantidade de sangue que vai ser coletado. Estar bem alimentado, ter um documento oficial com foto e estar com boa saúde. E o requisito maior, querer doar voluntariamente, sem receber nada em troca, para ajudar qualquer paciente que esteja precisando de transfusão. Tem um perfil de quem doa mais homem, mais mulher? Quem é essa pessoa que realmente vai todo ano, já está lá com a carteirinha batendo ponto? A gente tem mais doadores homens, mas as mulheres são quase entre 40% a 45% dos doadores são mulheres. As mulheres têm uma inaptidão maior em função da hemoglobina mais baixa, por causa de menstruação, gravidez. Então, assim, a gente realmente, o maior número de doadores são homens, mas as mulheres estão quase meio a meio, nessa idade entre 30 e 50 anos, né, e que estão sendo mobilizados a partir do seu local de trabalho, né, da sua instituição. Então, esse é o perfil dos nossos doadores, né, mas a gente tem também doadores mais jovens, né, com idade menor do que isso. Inclusive agora a gente está trabalhando 2 vezes por ano uma ação para o jovem doador. É importante que as gerações, a campanha traz essa mensagem também, né? Eu estou doando, mas quando eu completar 69 anos não vou mais poder doar. Então outras pessoas têm que entrar no lugar, né? E aí a gente tem trabalhado também esse jovem doador, o doador do futuro, com o concurso de frases e desenhos, para que a gente possa ter uma renovação, né, dos nossos doadores. Mas o grupo que doa mais está entre 30, 50, 55 anos. Luciana, tem períodos, você falou agora julho, né? São períodos de maior demanda. Como é que se dá isso? Tem o período de maior demanda, mas também tem o período de menor doação. Então a gente tem feriados, férias, chuva, no momento em que a população está mais adoecida, a gente tem uma retração do número de doações. E aí nesses períodos a gente faz essas campanhas para exatamente sensibilizar quem está podendo doar, né, para que a gente não tenha uma queda significativa e não tenha um comprometimento do atendimento aos pacientes. Então, essas ações são exatamente para prevenir. E o Ceará tem tido uma estabilidade muito grande de estoque em função dessas ações, porque a gente tem conseguido impedir ou inibir uma queda muito grande de doações. O que a gente tem observado é que alguns feriados precisam mais de transfusão do que outros, mas a gente tem uma certa estabilidade. Não tem um período em que você precisa de muita transfusão. O que a gente precisa trabalhar é para que a doação não diminua, né? Porque vai todo mundo viajar, está de férias, então a doação deixa para doar depois. Então é esse trabalho que a gente tem tido para evitar, né, que essa situação ou que essa retração de doação
signifique um comprometimento do atendimento aos pacientes. Eu lembrei que antes tinha muitos acidentes de trânsito, né, pelo Carnaval, Semana Santa, né? Isso. As campanhas educativas fortaleceram muito nisso. Tinha realmente uma demanda maior nesse período? O Carnaval é meio incerto, né? Às vezes ele é muito tranquilo, mas ele pode ser muito complicado. A Semana Santa normalmente tem alguma coisa acontecendo, então a Semana Santa às vezes para a gente é um pouco mais estressante do ponto de vista de necessidade de transfusão do que os outros feriados. Mas a gente precisa estar preparado para, se acontecer alguma coisa, a gente poder responder imediatamente. Então, independente do perfil transfusional daquele feriado, somente a possibilidade de acontecer, como por exemplo o Réveillon, que não costuma ser muito complicado do ponto de vista de transfusão, mas 1 milhão de pessoas ali na praia se deslocando, então a gente tem que estar preparado para atender uma possível necessidade maior, né? A gente tem visto que não é isso que acontece, mas isso não quer dizer que a gente não tem que a gente vá relaxar, né? Porque se acontecer algum incidente maior envolvendo muitas pessoas, a gente tem que estar preparado para atender imediatamente. A gente vê, às vezes, em televisão, em dramas, em novelas, vou doar porque aconteceu, mas essa doação só vai se transformar numa transfusão em 24, 48 horas. Então, não acontece imediatamente. Então, a gente tem que estar realmente com o estoque preparado para atender imediatamente. E se acontecer alguma coisa, a gente pode chamar para uma reposição. Mas não é o que tem acontecido. A gente tem conseguido ter uma estabilidade de estoque muito importante no Estado, porque essas ações que o Hemócio faz, elas sempre têm uma resposta muito positiva. É muito bonito ver isso também, né? As empresas respondem, as pessoas respondem, as pessoas realmente doam sangue voluntariamente aqui no estado do Ceará, e isso garante o atendimento da população. Luciana, quantas vidas podem ser salvas com a doação de sangue de uma pessoa assim? Quem ela pode estar ajudando nesse gesto tão bonito? Quando a gente faz uma doação, a gente está doando sangue total, que é separado, né, em hemácias, plaquetas, plasma e às vezes o crio precipitado. Então, pelo menos 3 a 4 pessoas a gente vai poder atingir. Se esses componentes forem alicotados para atendimento de pediatria, então isso amplia ainda mais. Então, a gente vai estar ajudando pessoas imediatamente, as plaquetas só ficam válidas por 5 dias, a hemácia por 42 dias e o plasma 1 ano depois. Você pode usar o plasma em transfusão até 1 ano, 2 anos depois da doação. Então, a gente não sabe exatamente quem é que a gente vai ajudar e a quem a gente vai atingir de uma forma boa, né, de uma forma positiva, a partir de uma doação que é feita, né? Mas são sempre pessoas anônimas que estão em lugares e em situações clínicas que a gente não imagina. E essa é a importância, né, e a beleza desse ato, né, de você se doar para quem você nem conhece, né? E às vezes também você precisar, né, porque a gente nunca sabe, né, às vezes acontece algum percalço aí da vida que a gente precise também e alguém doou para a gente. Isso. Né? Então, o objetivo da gente é manter sempre esse atendimento no momento em que o paciente precisa, a partir dessas doações voluntárias e anônimas, e evitar que aquela família que está passando por uma situação mais crítica vá atrás de doador, né? Porque o objetivo da gente é exatamente respeitar o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, a doação mais segura, tanto para os doadores como para os pacientes, essa doação que é feita de uma forma anônima, altruísta, voluntária, né? Para que todos os pacientes que precisam, que venham a precisar, tenham seu atendimento garantido. A gente nunca sabe, né, o que é que vai acontecer. E nesse sentido, o Hemócio tem um trabalho de muito cuidado, né? Muito carinho e também de muito profissionalismo. E quem está atuando no Hemócio, né? De respeito e tudo mais. Como é que é o trabalho que vocês fazem, não só para além da coleta, né? Mas também toda a questão de conscientização, toda a questão também de armazenamento, né? De estoque, como é que é essa engrenagem? Tem uma logística bem importante. Tem uma coisa que a gente chama de cadeia do frio, né? Que é manter esse sangue desde o momento em que ele é doado até o momento em que ele é transfundido em temperaturas específicas de armazenamento. Então, a gente tem um grande número de equipamentos com temperaturas diferentes, que a gente mede temperatura de 4 em 4 horas. Nada pode sair da temperatura, porque senão a gente não vai poder usar. Isso é um trabalho muito
é muito sério para nós, né? E a gente faz também a distribuição desse sangue, então não é que ele fica conosco guardado, ele é distribuído, né, para 60 agências transfusionais que estão nos hospitais maiores do estado. Então, à medida que a gente vai recebendo o sangue, a gente vai preparando e vai distribuindo. E essa logística de renovação, ela é constante. Então, não é uma coisa que é feita aleatoriamente, né? Tem toda uma lógica e uma forma de fazer para que em qualquer hospital onde o paciente esteja precisando, ele tenha aquele componente que ele vai necessitar. Luciana, para quem está assistindo que quer fazer parte, né? Ou já doou, quer doar de novo, é a primeira vez que está fazendo, o que é necessário, né? Onde é que essa pessoa pode se deslocar? Onde é que ela consegue mais informações? Bom, as informações estão no nosso site, né? No nosso Instagram também, quem quiser seguir o Instagram, Facebook, vale a pena, porque a gente tem muita informação lá. E no site também vão ter todas as informações necessárias para quem quer doar, né? Mas se você quer fazer uma doação, entra no site, procura os pontos, os endereços, procura onde é que a gente está em campanha. E aí a gente vai, lá vai ter tudo, a hora que abre, a hora que fecha, o endereço direitinho, você pode ir se candidatar. Se você quiser marcar uma campanha na sua empresa, levar um grupo, pode entrar em contato conosco, né, no 3208-0808 ou no 3208-0800, né, e aí a gente pode marcar para ir buscar esse grupo, para fazer uma campanha. Normalmente isso é feito com uma antecedência de pelo menos 2, 3 meses, porque o calendário ele é bem solicitado e a gente tem que atender a todo mundo. Então, você pode fazer tudo isso, né, e participar dessa grande campanha e dessa corrente que não vai acabar dia 30 de junho. Esse momento é o momento que a gente está falando em torno do dia 14 de junho, mas essa importância da doação, ela acontece o ano todo. Então, outras campanhas virão e a gente espera a participação de todo mundo que pode, que quer, né, ser voluntário e ajudar realmente a qualquer pessoa que precise. E a gente está aqui de portas abertas, sempre agradece parceiros muito da campanha de vocês, porque a gente sabe a importância que é uma ação como essa, né? Um momento, um gesto, né, de doação mesmo, para ajudar quem precisa, também ser ajudado, né? A vida é isso, né? É uma troca, né, Luciana? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E uma corrente solidária continua a ajudar os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Confira na reportagem da TV Câmara de Caxias do Sul. O tecido aos poucos vai ganhando vida e também destino. O Banco do Vestuário de Caxias do Sul, uma política pública que existe há 15 anos, organiza desde o início de maio o projeto Lençóis, as famílias atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. A fabricação de lençóis, de fronhas e cobertas são a partir da doação de 340 quilos de tecidos vindos de empresas locais do município e também das mãos habilidosas de costureiras voluntárias. Marta aprendeu a costurar aqui. Foi em 2017 com o curso de corte e costura. Hoje traz o aprendizado e a gentileza como aliados nesse momento importante. E tu sabe que cada costurinha que tu tá fazendo tá chegando numa pessoa bem necessitada, que nem sonha, né? Que a gente tá aqui, tu não sabe quem é, mas é muito amor envolvido nisso. Com um trabalho da gente, a gente consegue ajudar muitas pessoas e isso dá um calorzinho, né, no coração, é muito bom. E aí a gente ajuda tanto a pessoa que a gente entrega a demanda, mas a gente ajuda também a pessoa que vem a trabalhar, porque também é pessoas aposentadas, então a gente dá uma ocupação para a pessoa. Então a gente faz 2 trabalhos, faz uma terapia aqui para confeccionar as coisas com carinho e aquece a pessoa que a gente entrega, né, a demanda. Além dos lençóis confeccionados, as oficinas de costura se dedicam a fabricar bonecos e cavalos caramelo, que também vão chegar nas mãos de crianças e idosos que seguem nos abrigos. Os lençóis, porque é uma demanda, né, grande que eles têm e as pessoas dificilmente doam esse tipo de produto, né? Geralmente usa até o final e para adquirir é um pouco caro. E os bonecos, a Prof criou esse projeto para realmente acalentar, porque as crianças e as idosas, as pessoas, enfim, praticamente sem nada. E o boneco e aquele aconchego que o brinquedo dá, eles não têm nesse momento. Então a gente pensou que poderia ensinar
um novo ofício para as pessoas e também ajudar quem está precisando a ter esse carinho. Em 20 dias, 220 kits de lençóis e 26 cobertas foram confeccionadas por cerca de 60 voluntários. Por aqui, o trabalho só termina quando o material acabar. E olha, eu já adianto para vocês que, por enquanto, as empresas parceiras seguem doando. E aqui essa empresa que se dedica há 3 anos na transformação de veículos especiais, como esse motorhome aqui, parou a produção da marcenaria para produzir um objeto que tem sido muito utilizado na limpeza das casas que foram atingidas pelas enchentes. O pessoal aqui se dedicou na produção de rodos de madeira. Já são cerca de 150 rodos produzidos. Os primeiros chegaram nas cidades do Vale do Taquari. Os próximos já têm destino certo, região metropolitana. Como a gente tem a estrutura aqui na empresa, com capacidade, profissionais capacitados para poder produzir, não tem por que a gente ficar parado só olhando, né? E eu fiquei muito feliz, porque mesmo que eu estou ganhando para isso, eu estou podendo participar. E é um privilégio, é muito bom. Esse é o caminho que a gente consegue reconstruir o nosso estado. Reconstruir o estado e cuidar dos sobreviventes. Essa é a missão adotada pela Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, com sede no município. Desde os primeiros voos humanitários que pousaram em solo caxiense, a cidade foi convocada a organizar a distribuição das doações, entre elas os remédios, às pessoas atingidas pelas enchentes. A partir disso, uma central de distribuição de medicamentos foi criada junto à Cruz Vermelha Brasileira. 70 voluntários têm auxiliado. Além dos nossos voluntários tradicionais, voluntários ativos, a gente teve um reforço muito grande de pessoas que têm a vivência, que trabalham nessas áreas, farmacêuticos, auxiliares de enfermagem, que vieram a nos auxiliar, né, tanto na triagem desses itens, desses medicamentos que chegam para nós, né, para identificar validade, toda a questão, o protocolo de saúde previsto para ele, né, sanitário, bem como já essa distribuição. Até o momento, 50 municípios já receberam mantimentos e 20 mil pessoas foram atendidas. As entregas ocorrem em hospitais, prefeituras, abrigos e instituições. Num momento de tragédia e calamidade como esse, nós nunca vivemos nada parecido. Mas as pessoas precisam continuar as suas vidas, elas precisam continuar tomando os seus remédios, elas precisam continuar tendo acesso a atendimento médico, a atendimento das equipes multiprofissionais e fazendo uso adequado das medicações. Nós já temos uma tragédia instalada e não precisamos definitivamente que outros problemas assolem a nossa população. Trabalhos de muitas mãos que salvam muitas vidas. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado debateu o projeto de lei que estabelece critérios para os magistrados decretarem a prisão preventiva. O texto foi apresentado pelo então senador Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Os critérios em análise seriam aplicados também na audiência de custódia, quando um preso em flagrante é apresentado ao juiz, que verifica se houve ilegalidade na prisão. Como decidir se uma pessoa presa em flagrante representa risco para a sociedade e deve ter a prisão preventiva decretada ou, ao contrário, deve ter o benefício da liberdade provisória? Uma decisão difícil para os juízes quando tem que avaliar a legalidade de uma prisão. Na audiência de custódia, a única coisa que está diante, os únicos elementos probatórios que estão diante do magistrado para decidir em relação à liberdade ou a constrição da liberdade do imputado são elementos de provas colhidos na realização da prisão em flagrante em até 24 horas. Então, são elementos muito, às vezes, são poucos elementos para com que o magistrado consiga valorar aquela situação de periculosidade. Tem casos que são, talvez, excepcionais nessas alturas, mas que tem gerado uma certa percepção negativa em relação às audiências de custódia, ao ponto de existirem propostas para acabar com elas. Essa audiência de custódia é algo que é recorrente à reclamação
da população. A gente percebe isso, né, com quase que um libera geral que está acontecendo e é um problema grave do Brasil. A questão da violência, né? Nós estamos aí com índices de países em guerra há muito tempo e são vidas, são mães chorando, filhos. Um projeto apresentado pelo então senador e atual ministro do STF, Flávio Dino, estabelece critérios objetivos para orientar os juízes na hora de decidir sobre a periculosidade de pessoas sujeitas à prisão preventiva. O texto sugere 4 critérios para a decisão do juiz: o modus operandi, ou seja, o uso reiterado de violência ou grave ameaça, a participação em organização criminosa, a natureza, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas e a existência de outros inquéritos e ações penais em curso. Esse projeto me parece interessante porque não acaba com a audiência de custódia, até porque é um instrumento importante para a formação da convicção do juiz, mas pelo menos define critérios. A ideia do então senador Flávio Dino, quando propôs este texto, foi de assegurar um equilíbrio entre garantias e eficácia do sistema penal. Acho que isso foi bem visto aqui quando nós olhamos para o parágrafo 4º, por exemplo, né? Quando se veda alegações abstratas de gravidade do delito. Isso é positivo, está consentâneo com as posições dos tribunais superiores. Os participantes da audiência pública defenderam a criação do Banco de Perfil Genético de Presos como mais um instrumento para garantir uma decisão mais acertada dos juízes. Acho que nós podemos avançar nesse campo. Vimos recentemente como é importante a utilização de perícias com material genético recolhidos de criminosos especialmente violentos. Nesse contexto aqui, acho que caberia talvez muito bem. A extração dessa informação genética, ela não macula nem a integridade física, nem a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo. Ela precisa ser considerada assim, e me parece que essa é a compreensão dos ordenamentos que nós encontramos fora do Brasil, no sentido de admitir como válida esta produção probatória nesse momento, exatamente para ter uma dualidade. Garantir uma eficiência na persecução e, de outro lado, sim, nós termos uma segurança maior, inclusive para absolver naqueles casos em que não houver esta prova, que é muito importante em determinados crimes. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E o Senac está com vagas abertas em cursos de gastronomia. Ficou interessado? A gente vai saber mais detalhes agora com Vanessa Santos, que é consultora do Senac na área de gastronomia. Vanessa, obrigada pela sua presença aqui com a gente, falando sobre capacitação e nessa área de gastronomia. Como é que é esse trabalho que vocês realizam, anda mais aqui no estado do Ceará, né, em Fortaleza também, que é uma demanda muito grande nesse sentido, né? Ai, obrigada também, adoro estar aqui, me chama sempre. Bom, às vezes as pessoas elas pensam que não há muito o que estudar na gastronomia, né? Porque todo mundo meio que de alguma maneira aprende a cozinhar alguma coisa, as crianças sempre têm interesse e acabam aprendendo, mas do ponto de vista da prática profissional existe muita coisa a ser estudada na gastronomia. Nós estamos falando de técnicas, de conhecimento de equipamento, de conhecimento de gestão, que talvez seja, inclusive, o ponto mais frágil dos negócios gastronômicos. E o Senac, ele é a maior escola de gastronomia do país. Eu digo isso não só por ser bairrista, mas por também avaliar a nossa capilaridade, aonde a gente é capaz de chegar, né? Nós
vamos além muro das unidades, a gente consegue fazer cursos na própria empresa. Então, hoje, dos 184 municípios do Ceará, a gente consegue atingir quase 50% deles. Então, isso acaba contribuindo para impactar na prática profissional onde nós estamos, a partir dessas modalidades que temos de cursos, né? Nós temos cursos menores, que a gente chama em carga horária, que são os sócios profissionais, que são cursos que não têm pré-requisito. Toda e qualquer pessoa que se interesse por conhecer algum assunto pode participar desses cursos. Eles começam com 20 horas e aí um assunto ou outro mais complexo pode passar para 40 horas. Isso significa 2 semanas de aula, assim, todas as manhãs ou todas as tardes, né? Mas a gente também tem o que a gente chama de qualificação profissional. Essas qualificações, elas são relacionadas mesmo com o catálogo brasileiro de ocupações. Então, a pessoa que fizer esse curso, ele vai poder ter um contrato de trabalho com essa profissão. E aí a gente tem cozinheiro, confeiteiro, padeiro, pizzaiolo, salgadeiro, né? São realmente profissões, cargos que as pessoas vão executar após a realização desse curso. Essas qualificações, elas são um pouco maiores, elas duram em média 3, 4 meses. Eu estou falando o tempo inteiro de aula todos os dias, de mais ou menos 3, 4 horas, né? E aí a gente ainda tem o curso técnico, que é um curso, uma carga horária maior, e aí você se torna técnico em gastronomia, né? Que aí já abarca outros conhecimentos. Vanessa, a gente viu, por exemplo, no período da pandemia, eu lembro que a gente conversou bem sobre isso, né? E das pessoas que passaram a empreender nessa área, né? Muita gente passou a cozinhar, né? A fazer, às vezes até botar para fora o que sempre quis fazer, né? Abrir seu próprio negócio, de uma maneira que seja também, às vezes foi com relação à sobrevivência mesmo, né? A colocar alguma coisa para dentro de casa, enfim. Para além do gostar de cozinhar, para além do eu gosto de fazer isso, né? Precisa ter um olhar de gestão, um olhar de que aquilo é um negócio, não apenas um hobby, digamos assim. Tem que ter esse olhar mais profissional. Eu brinco dizendo que se hoje estamos numa empresa com hierarquias, divisão de tarefas e tudo mais, isso começou na cozinha. A cozinha é altamente tayloriana, nesse sentido de dividir para conseguir fazer mais, de departamentalizar para poder focar nas especialidades. Então, assim, em casa você já faz a gestão. Você já faz a gestão da sua geladeira, a gestão do seu supermercado, procura as promoções. Imagine isso multiplicado, né? Para você fazer um almoço de domingo, muitas vezes você começa a planejar uma semana antes. Você tem que convidar as pessoas. Se você vai fazer uma sobremesa gelada, você tem que começar primeiro pela sobremesa para depois você fazer as outras coisas. E a gente num restaurante faz tudo isso. Trabalhamos com produto perecível, né? O nosso elemento base, os insumos são perecíveis, então há uma necessidade grande de uma boa gestão em relação à manutenção, à saúde desse alimento, né? Então você tem que controlar que dia, que hora e quando o fornecedor vai te entregar, a quantidade certa. Você pode pegar uma fruta e ela abrir, essa fruta está totalmente estragada, você tem que ter a solução para isso. Então a gente acaba virando técnico de refrigeração, além de cozinhar, né? A gente acaba adquirindo esses conhecimentos, gestão de estoque, tudo isso acontece dentro de um negócio. Então às vezes as pessoas se entusiasmam, acham que por saber ter uma boa desenvoltura no fogão, ou a mãe ter uma boa desenvoltura no fogão, que razoavelmente vai ser simples fazer esse trabalho, mas ele requer um conhecimento e uma habilidade mesmo, que muitas vezes não está colocada assim na primeira vez, né? Você acha que é só ir ali no supermercado, comprar aquela quantidade e fazer. Quando você começa a fazer para muitas pessoas, você entende a quantidade de gestão que você faz, várias pequenas gestões ao longo do processo, da operação, né? Então, assim, a gente super indica
que se você decidir fazer um negócio, além de estudar, que você também por um tempo pratique antes, se prepare na prática. É uma junção de conhecimento com habilidade, que é exatamente o que a gente tenta desenvolver em sala de aula normalmente. Vanessa, nesse caso, você falou muito dos insumos, né, e dessa gestão também. Como é que a gente tem o nosso estado muito rico, né, na nossa culinária, nas nossas frutas, nossos legumes, né, no que a gente tem de bom, né? E muitas vezes, às vezes, nem é olhado isso, né? A gente vê, às vezes, em detrimento de outras coisas, de outras culinárias que também são boas, né? Mas sempre valorizar o que é nosso, né? Eu sei que você é muito entusiasta disso, né? De se trabalhar o que a gente tem, né? Dos insumos locais, da iniciativa da economia solidária, né? Do trabalho para ajudar comunidades, para além do alimentar-se, né? Alimentar o outro também, né? Se dar as mãos. Como é que tem sido essa sua visão nesse sentido aqui no Estado? São trabalhos que estão sendo realizados, isso está sendo fomentado de fato? Ou tem algo que ainda falta melhorar? Eita! Obrigada pela pergunta, porque realmente sou muito entusiasta. Não há a possibilidade de um grupo social ter se formado sem ter se construído em torno da comida, né? E isso eu posso falar tanto da Idade Média quanto de ontem. Comida é um fator social. Nós não vivemos sem comer. Então, o meu questionamento, minha luta mesmo, é tirar um pouco os negócios gastronômicos dessa situação única do entretenimento para inserir em todas as pautas como sendo um fator social que o é. Quando eu faço a defesa do consumo dos insumos regionais, eu faço a defesa tanto do ponto de vista histórico, cultural, tradicional, quanto do ponto de vista de negócio. Se você fomenta o consumo de um insumo que é local, você garante a saúde desse alimento porque ele é mais fresco, você garante a saúde econômica porque ele também contribui com menos gastos, né, nessa trilha. Você contribui para a saúde ambiental, porque você anda menos, né, usa menos de poluentes até chegar, né, e ao mesmo tempo você contribui para essa questão do pertencimento. Nós somos um estado que é muito procurado, é o segundo maior estado procurado por turistas. Quando um turista chega aqui, ele não quer comer o que ele come na casa dele. Ele quer comer o que a gente come aqui. No entanto, se você tem uma falta de planejamento para o turismo, se o turismo cresce sem essa maneira organizada, o mais fácil vai ser ele procurar comidas que ele já conhece, porque não lhe são apresentadas de maneira convincente as comidas daqui. Foi mais ou menos o que aconteceu há algumas décadas aqui no Ceará, né? O Ceará, hoje ele é extremamente procurado por conta das suas qualidades litorâneas, mas ele é um estado de formação sertaneja do ponto de vista da cultura alimentar. Nós temos muito mais hábito de comer comidas que não são do litoral, que são do sertão. E houve esse desencontro mesmo com os turistas. Passou-se a fazer o camarão, a lagosta para o turista, mas não para a gente que mora aqui. Então, é como se ficasse a comida do turista e a comida da gente. E virou o turista... um artigo de luxo, né? Muitas vezes. E aí tanto vira esse entretenimento de luxo, como também o turista fica perguntando, mas o que vocês comem? Né? Como é que vocês comem? Nessas minhas buscas, eu tenho andado bastante pelo Ceará, o sistema tem me permitido fazer esse mapeamento, isso me ajuda muito nessa minha fala. A gente perdeu tanta oportunidade que você não imagina. A cada edição que eu faço de um evento desse, eu descubro uma receita nova, que não é nova coisíssima nenhuma, que é praticada há gerações e gerações e que poderia ser, de fato, a nossa marca, né?
a última herança nativa em Viçosa, eu redescobri o fartes, que é um doce que veio, que é mencionado na carta de Pero Vaz de Caminha. Ele foi oferecido aos indígenas, ele faz parte das primeiras coisas que foram oferecidas aos indígenas quando os portugueses chegaram. E ninguém soube me explicar por quê. O único lugar no país que continuou o fartes foi Sobral. Nós temos um patrimônio desse tamanho e pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Agora, em Capuí, eu estou vindo de lá, cheguei ontem, eu descobri um hábito deles misturarem arraia com batata doce, coco e farinha de mandioca. É um sabor que eu não vou conseguir te explicar. E é uma comida de lá, que inclusive os pescadores faziam para dar para os filhos quando eles voltavam da pesca. Eram os homens, era aquela coisa de reencontrar os filhos. Eles faziam um capitãozinho e dava para as crianças nesse momento de congregação. Eu comi aquilo, eu fiquei imaginando um chefe de cozinha pegar aquilo e transformar num produto super incrível. E é super identitário, não sei se tu sabes, a arraia ela não tem valor comercial. As pessoas não ligam para a arraia e eu tenho um produto dessa magnitude de sabor e super representativo. Então a gente perdeu muita oportunidade. Se eu começar a falar do Cariri aqui, a gente vai ficar 2 horas falando de elementos específicos do Cariri. Iguatu, que planta arroz, num lugar que normalmente as pessoas acham, se você perguntar para qualquer pessoa do Sudeste sobre o Ceará, ele vai lembrar de seca, de sol. Ele nunca vai imaginar que a gente tem plantio sistemático de arroz, tanto em Iguatu quanto na Serra da Ibiapaba. Então, a gente perdeu a oportunidade de fazer negócio, não somente de botar isso na vitrine e apresentar para as pessoas que vêm aqui, mas de fazer negócios, de fomentar negócios para o nosso estado. Então, é por isso tudo que eu, de fato, defendo e vou continuar defendendo, porque a gente tem elementos aqui muito interessantes que precisam ser trabalhados para o fomento econômico do estado também. Você falando nisso, eu estava aqui imaginando, lembrando que a gente está em período de as redes sociais cada vez mais fortes, né? E o consumo das informações são muito rápidas, né? O que a gente consome agora, nesse momento já, daqui a 10, 15 minutos, acabou. Você não consegue, às vezes, nem encontrar onde é que estava aquele conteúdo que eu vi, você não consegue mais nem encontrar porque já passou, né? E aí, nesse sentido, uma riqueza dessa tão grande, né, que faz parte da nossa história, não ser contada, não ser mostrada, não ser apresentada, dá um pouquinho de dor no peito, né, nesse sentido, né? Porque você, às vezes as pessoas procuram muito a gastronomia pelo preço, né? Pelo, eu vou fazer isso aqui, e tem muitas pessoas que se fazem disso, né? Influenciam nesse sentido, do preço, do mais barato, do mais caro, né? Ou então do mais curioso, né? Enfim, mas não tem a história, né, daquilo, né, o que foi contado de fato, onde é que vem esse prato, né, qual é a origem dele, o que ela representa naquela comunidade, para além do apenas o barato e o caro, né, são questionamentos que a gente hoje em dia bate de frente, né, Vanessa, nesse sentido. É um pouco difícil, né, assim, você conseguir dar acesso a todo mundo, né, assim, pelo fato da gastronomia ser um fator social, ela sempre vai faltar, porque a gente nunca consegue fazer o suficiente para atingir todo mundo. Mas eu penso que é um conjunto de ações e se a gente conseguir estabelecer essas ações, quem as fazem são fortes. Então, assim, é política pública, são escolas como a nossa, são realmente agentes sociais que se juntarem, Secretaria da Educação, Secretaria do Turismo, Secretaria da Cultura, eles conseguem chegar. O que precisaria seria, de fato, ter um plano único para todo mundo falar. O Ceará, mais ou menos em 2015, 2016, iniciou um negócio que foi chamado até na época de Revolução Gastronômica Cearense. A gente ganhou páginas de jornal em jornais grandes, falando justamente sobre esse movimento dos cozinheiros e cozinheiras profissionais
em tentar utilizar cada vez mais esses insumos. Esse movimento ele perdeu um pouco a força durante a pandemia, por motivos óbvios, mas eu percebo que tem voltado, né? E o que a gente tem que fazer é o que eu sempre falo, é levar a palavra. Eu não posso parar de falar. Às vezes eu me cobro de estar falando a mesma coisa, mas aonde você vai tem alguém que nunca ouviu dessa forma e que vai absorver isso. Mas nunca vai ser possível só este ou aquele grupo. Tem que ser uma coisa de todo mundo para que, por exemplo, essa efemeridade das informações na internet se mantenha. Uma hora você fala, outra hora eu falo e aí a coisa se mantém, né? A alimentação, eu insisto em dizer, ela não é só entretenimento. Ela tem ela faz parte do esqueleto da formação. Esses fast foods, eles cumprem o papel deles, que é baratear, sem qualidade nutricional nenhuma, e é padronizar o sabor. O que nós temos que fazer é termos um pertencimento a ponto de não permitir que isso se sobreponha, né? Que isso seja, de fato, uma comida que você consome aqui e acolá, que você não tenha como sendo parte do seu cardápio. A grande dificuldade é que, em geral, elas são muito mais baratas. E aí as pessoas realmente passam a substituir num estado tão desigual quanto nós temos. Mas tem uma fala do Carlo Petrini, o fundador do Slow Food, que é bastante interessante. A gente consegue reverter essa lógica de precificação com o consumo. Então, se eu ensinar as crianças a comerem, se elas perderem esse interesse pelo fast food e se interessarem por comer essas outras frutas, e esse consumo aumentar, provavelmente eu vou baixar esse preço e vou tornar isso mais acessível. Se a gente tiver um programa de hortas urbanas, a gente vai contribuir para os lugares que essas hortas existem, a essas pessoas terem acesso. Então, não é pela lógica que está posta, tá? Essa lógica do mais barato, a gente não vai conseguir resolver esse outro consumo. É por outras lógicas mesmo. É essa educação gastronômica que eu falo que é diferente da educação nutricional. As escolas já têm educação nutricional. Nas aulas de biologia, as nossas crianças aprendem o que uma vitamina faz ou não faz, o que a falta dela faz ou não faz. Eu estou falando de educação gastronômica mesmo. Tem crianças que não conseguem reconhecer uma batata se ela não estiver cortada. Não conseguem reconhecer uma manga se ela não estiver na salada de fruta. Então, a gente se distanciou, se desconectou a este ponto, né? Então, a solução não vai ser de uma pessoa, de um grupo só. Ela tem que ser coletiva. E a gente tem exemplos exitosos para seguir. O que aconteceu no Peru é um exemplo exitoso. O Peru conseguiu recuperar a fome do estado dele, inclusive, a partir de cozinheiros profissionais. O que aconteceu em Minas, o que aconteceu na Bahia, trazendo para o nosso estado. A Bahia tem uma identidade gastronômica bem colocada, né? Minas tem uma identidade gastronômica bem colocada. E eles vivem economicamente disso também. Os queijos mineiros, eles sustentam muitas cidades. E a gente pode muito bem seguir esse exemplo e fazer isso no nosso estado. E eu acho que se a gente, inclusive, fizer, eu arrisco a dizer, não é só porque eu amo, não, mas eu arrisco a dizer que a gente vai se transformar em uma potência maior do que a deles, porque nós temos diversos biomas, nós temos várias soluções, né? Nós temos sabores mesmo exclusivos nossos, cajarana, por exemplo, gente. Né? Eu começo a falar e lembrar dos sabores que temos aqui e identificar que são coisas mesmo nossas e que a gente pode mostrar para as pessoas com qualidade. É isso, Vanessa. Obrigada pela conversa. Só queria pedir para você, se possível, você passar para quem está assistindo como é que faz para saber sobre a listagem de cursos, mais informações também e sobre muito mais que vocês realizam também no Senac. Tá. A gente, aqui no estado do Ceará, nós temos
escolas em várias cidades, tá? A gente trabalha, tem Sobral, Maranguape, Iguatu, Cedro, Juazeiro, Crato. Então, a minha sugestão, se você quer fazer um curso do Senac, é que você entre no site cursos.ce.senac.br, cursos.ce.senac.br, e procure a unidade mais próxima para que você conheça a programação desses cursos. Nós temos cursos desde mais curtinhos, esses que duram uma semana, que são de 20 horas, até cursos mais longos. Nosso objetivo sempre é desenvolver seu conhecimento e sua habilidade para a prática profissional. Então, você participando dele, você pode tanto melhorar os seus conhecimentos sobre a comida que você faz para você e sua família, como você pode chegar a ponto de empreender. Vem ser Senac, que dá jogo, é bem legal. Obrigada, Vanessa, mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Obrigada, estou sempre à disposição, agradeço demais o espaço. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.